Vamos falar aqui dos paulistanos, que conheceram ontem mesmo o prefeito que vai governar a cidade a partir do dia 1º de janeiro. João Dória, do PSDB, como já dissemos aqui, foi eleito em primeiro turno. Foi a primeira vez que João Dória votou em si mesmo na urna. Eu tinha vivido essa experiência, sempre votei 45 PSDB. Agora votar 45 em si próprio foi a primeira vez, mas uma emoção boa, importante, nunca mais vou esquecer. O dia foi cheio de selfies e de agradecimentos. Registro também um agradecimento muito especial ao governador Geraldo Alckmin, que foi o fiador das prévias do PSDB, que representaram o fator democrático desta eleição. O domingo de eleição também teve oração. O então candidato foi a uma missa na igreja do bairro do Caxingui, zona oeste de São Paulo, e seguiu para casa para acompanhar a contagem dos votos. Enquanto isso, apoiadores já se concentravam no diretório do partido. E a cada atualização dos votos, a festa aumentava. Na parcial, 82%, João Dória 53,44%, Fernando Haddad 16%. Antes mesmo da apuração de 100% das urnas, João Dória veio ao diretório do PSDB para comemorar a vitória que já estava consolidada no primeiro turno. Desde o começo da apuração, Dória se manteve com mais de 50% dos votos. Venceu em praticamente todas as regiões da capital. A trilha sonora da noite foi o tema da vitória. No palco, o vice, Bruno Covas, e o governador Alckmin discursaram. Conte conosco, João Dória! Acelera São Paulo! No fim da noite, João Dória se disse grato pelos telefonemas de parabéns que recebeu do presidente Michel Temer e dos concorrentes Marta, Russomano e o prefeito Fernando Haddad. Falou que as conversas sobre a transição de governo já começaram. Uma transição tem que ser bem feita, em respeito aos que estão deixando a prefeitura. Eles foram eleitos também, nós temos que tratá-los com respeito. E vamos conversar com o prefeito. Já falamos hoje e falaremos. Mas é isso que nós vamos fazer, estabelecer o programa de transição, montar uma boa equipe, um bom time, esse é o fator primordial. Ninguém vence sozinho, é preciso ter um bom time e uma boa equipe. Nós vamos gradualmente anunciar, tão logo possível, quais serão os nomes que vão compor a nossa equipe. Primeiro vamos ver a transição e gradualmente poderemos anunciar como vamos compor a nossa equipe e quais serão as primeiras atitudes, os primeiros atos da Prefeitura a partir de 1º de janeiro. Ter sido no primeiro turno foi uma surpresa? Foi uma conquista, mais do que uma surpresa, uma conquista. Nós temos que agradecer à população, ao povo de São Paulo, ter feito essa opção inédita na história política da cidade de São Paulo. E essa responsabilidade é que nos impulsiona para fazer uma grande gestão na cidade de São Paulo. Sobretudo, repito, aos mais pobres, aos mais humildes. Agora é o seguinte, preste atenção em números impressionantes aqui da capital paulista, viu? A gente tem aqui, ó, o índice de abstenção, né? Eleitores que simplesmente não apareceram para votar, um índice de 21,84%, é muito alto. De votos brancos, 5,29%. E nulos a gente tem 11,35%. Somando tudo isso aí, a gente está falando em 3.096.304 votos. Isso significa, este número aqui significa, 11.117 votos a mais do que o prefeito eleito João Dória recebeu nas urnas. Então, só para a gente ter uma ideia de como se comportou o eleitor paulistano nesta eleição de domingo. Um número muito alto de abstenção, de voto branco e voto nulo. Vamos então até a região dos Jardins, na capital, agora sim conversar ao vivo com o prefeito eleito de São Paulo, João Dória. Marcelo Poli está lá. Bom dia para vocês. Oi, Rodrigo. Bom dia a todos. Pois é, a gente já está posicionado aqui na zona oeste da capital, região dos Jardins, como você disse, para conversar com o candidato eleito, prefeito eleito João Dória, do PSDB, com 53,29% dos votos válidos. João Dória, bom dia. Ganhar no primeiro turno foi uma surpresa para você? É sempre muito positivo. Nós trabalhamos para ganhar, para vencer. Não comemoramos antes, esperamos a apuração. A vitória foi uma vitória bem consolidada, importante e histórica também. Nunca houve uma situação como essa na política na cidade de São Paulo. Então é uma honra, mas ao mesmo tempo, como eu acabo de mencionar na matéria que vocês veicularam, uma responsabilidade muito grande. Esperava. Rodrigo, você tem alguma pergunta do estúdio? Vamos lá, vamos para a nossa conversa aqui, tentar fazer um bate-papo rápido, um ping-pong para lá e para cá, para a gente conseguir tirar o máximo de informação aí possível. Primeiro, parabéns pela vitória.
Um bom dia. Obrigado, Rodrigo. Já logo de cara aí na segundona aqui no Bom Dia São Paulo, a gente agradece, esperamos que todos os dias seja assim, sempre ligado aqui com a gente, porque o Bom Dia São Paulo está sempre em cima, cobrando, mostrando e tal. É assim, tem sido assim, esperamos que continue dessa maneira. Eu queria saber o seguinte, vocês contavam com essa vitória já no... É diferente de foi uma surpresa ou não, mas vocês não contavam com essa vitória aí no primeiro turno, né? Olha, Rodrigo, primeiro eu queria dizer a você que sou telespectador e quero também aqui assumir um compromisso, já a primeira entrevista que eu estou fazendo como prefeito eleito da cidade de São Paulo. Todos os nossos colaboradores, secretários e aqueles que vão ter funções diretivas na Prefeitura de São Paulo serão obrigados a assistir o Bom Dia São Paulo todo dia, como eu assisto já há muitos anos, porque vocês refletem ali o sentimento da cidade, os seus problemas, as dificuldades da população, os pequenos, médios e grandes problemas. Vai ter que assistir todo dia e vai ter que tomar providências imediatas sobre qualquer ponto apresentado por vocês. A pauta do Bom Dia São Paulo é feita pelos telespectadores, pelos cidadãos da cidade. Como eu sou costumado e sou telespectador, eu acordo cedo e durmo tarde, isso vai ser obrigatório. E agora eu respondo a sua pergunta. Não, eu agradeço, só interrompendo, porque eu acho que vai facilitar demais, porque realmente é isso, é o nosso propósito aqui, dar espaço para a população, trazer todos os problemas, e se todo mundo estiver ligado e acordado, acho que isso daí vai ser um caminho para facilitar o entendimento entre a população e quem está dirigindo a cidade. Esperamos que isso aconteça mesmo. Obrigado. E vai ser assim, aliás, já deixo o recado, nós não convidamos ninguém ainda, mas todos aqueles que se sentirem convidados ou potencialmente convidados já sabem que comigo vão ter que acordar cedo e vão ter que assistir o Bom Dia São Paulo. E mais do que isso, tomar providências imediatas sobre qualquer aspecto que represente necessidade de ação na cidade de São Paulo. Vocês são prestadores de serviços e há um único programa, talvez um dos únicos da televisão brasileira, onde quem faz a pauta é o telespectador, é o cidadão. Então é obrigação do setor público observar quem faz isso. Vocês fazem bem feito. E agora eu tomo a liberdade de responder a sua pergunta. Sim, foi uma surpresa positiva. Nós tínhamos convicção da vitória, mas não imaginávamos uma vitória tão expressiva como essa, histórica. Nunca aconteceu isso na cidade de São Paulo. Ainda mais um gestor, um administrador, um empresário fora da política que disputa. Comecei com 3%, terminei com 53%. Volto a repetir, só aumenta a nossa responsabilidade, primeiro no processo de transição com a Prefeitura neste momento e depois na gestão da Prefeitura de São Paulo, Rodrigo. Bom, agora, a gente tem um recorde por esse lado, né? Um recorde de uma votação histórica, porque pela primeira vez surge um nome novo e é eleito no primeiro turno, mas a gente não pode esquecer, por outro lado, que a gente tem um recorde que eu acabei de citar aqui, que é esse número de abstenção, número de votos brancos e nulos. Então, se a gente for analisar, o grande vencedor, claro que respeitando a vitória de vocês, o grande vencedor, infelizmente, foi o povo insatisfeito, que não ficou feliz com nenhum nome e acabou se abstendo da votação. Como governar uma cidade sabendo que tem um grupo enorme, maior até do que aquele que votou no seu número, né? Como governar para esse pessoal que não quis o seu nome? Esse que é o ponto. A cidade tem um número muito grande de gente insatisfeita. Rodrigo, eu diria mais, respeitando a sua interpretação, eu interpretaria isso mais como uma negação à política. Há um sentimento muito grande da população da cidade de São Paulo contra os políticos. Por isso até que eu sempre afirmei que não sou e não continuarei, vou continuar a ser um gestor. Não sou político, respeito os políticos, respeito aqueles que compõem a classe política, até porque sou filho de um. Meu pai foi deputado federal, caçado pelo golpe de 64, exilado, eu fui para o exílio com ele, mas a população está muito cansada da velha política. E os votos em branco, os votos nulos, refletem isso. É um aviso, é um alerta, é importante. Mas a democracia se faz assim, de uma forma que se protesta e de uma forma que se elege. Não só eu fui bem votado, como também os demais candidatos a quem eu também dirigi palavras positivas. O Fernando Haddad, a Marta Suplicy, a Luiz Erundina, o Celso Russomano, o Major Olímpio e os demais candidatos. A democracia é isso, você tem que respeitar as ruas. E o que nós temos aí como recado é fazer uma boa gestão, uma boa administração. Esse é o recado das ruas, Rodrigo. Uma gestão como é a do governador Geraldo Alckmin, por exemplo, ou não? Eu gosto do governador Geraldo Alckmin, eu não nego isso. É um bom gestor, é um homem honesto, é um homem sincero, tem uma qualidade que eu reputo uma das mais importantes na vida pública, que é a humildade, a sinceridade. A vida no município é diferente do Estado. A vida na prefeitura é muito intensa, é mais intensa que no Estado. Exige uma ação mais presente do gestor, do administrador. Então, há diferenças entre governar o Estado e governar a prefeitura. Até porque acredito que o senhor não ficaria satisfeito com uma gestão igual a do governador Geraldo Alckmin, que nos últimos índices aí, tanto de Datafolha quanto do Ibope, mostram uma aprovação em torno de 15%, o que é muito baixa, né?
Ele tem, se você somar aqueles que estão ainda na faixa intermediária, ele tem mais de 30%. Mas cada um faz a sua gestão, cada um cumpre o seu papel e a sua obrigação. Eu quero cumprir o meu, quero ser um bom prefeito da cidade de São Paulo, não apenas, Rodrigo, para os que votaram em mim, mas também para aqueles que não votaram e até anularam o seu voto. Eu tenho que ser o prefeito de toda a cidade, dos que votaram felizes e dos que anularam o seu voto infelizes. É resgatar um pouco o sentimento da cidade de São Paulo, não o sentimento bairrista, Marcelo e Rodrigo, mas o sentimento brasileiro. São Paulo é a capital do Brasil, aqui convivem brasileiros de todas as origens. É a maior capital do país e é a maior capital da Bahia, do Rio Grande do Sul, de Goiás, de todas as regiões brasileiras. É uma grande responsabilidade assumir a Prefeitura de São Paulo a partir do dia 1º de janeiro. Rodrigo. Foi uma campanha que teve mais dinheiro, né, envolvido aí de investimento nessa campanha. De onde veio essa maior parte e vai existir? Como é que vai ser tratado isso? Existir alguma forma de retribuição para quem contribuiu nessa campanha? Bom, só se for para mim mesmo, porque o maior financiador da minha campanha fui eu mesmo, Rodrigo. Aliás, de acordo com a legislação, como faculta a legislação. Mas eu quero até alertar a você que o investimento nessa campanha de todos os candidatos, embora não possa responder pelos demais, mas fazendo um olhar sobre o site do TRE, foi a campanha mais barata dos últimos 20 anos aqui em São Paulo. As mudanças determinadas pelo Superior Tribunal Eleitoral fizeram dessa campanha uma campanha de custos muito inferiores ao que já custou na última eleição, aquela que elegeu Fernando Haddad. As regras eram outras, né? Você topa fazer comigo aqui um ping-pong, mas tem que ser muito rápido. Eu vou falar dos principais problemas dessa cidade aqui e você responde para mim rapidinho o que pretende fazer para resolver. Vamos embora. Saúde. O que vai ter de prático, rápido, urgente para resolver o problema desse pessoal aí? É prioridade número 1, número 2 e número 3, Rodrigo. E a principal prioridade é reduzir o número de 500 mil de pessoas que aguardam por exames médicos na cidade de São Paulo. É gravíssimo isso. 500 mil pessoas esperam por exames. E os exames, quando são marcados, eles demoram 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 meses. Aliás, o Bom Dia São Paulo tem reproduzido essa aflição da população. Temos que ter um programa emergencial nesta área e vamos fazer, utilizando hospitais privados, hospitais públicos do Estado e melhorando o desempenho também da rede municipal de saúde. A área de educação, prioridade. Não, quanto tempo, pessoal? No prazo de um ano, Rodrigo. Quanto tempo o pessoal sente a melhor na saúde? No prazo limite de um ano. Nós temos que ter bom senso também, não fazer promessas que não possam ser cumpridas. No prazo de um ano, nós conseguiremos zerar esse déficit e colocar a saúde nesta área numa condição suportável, jamais com o tempo de espera que existe hoje, que é desumano, inclusive, né? Educação, a área de educação também... Vamos lá. Educação e a prioridade exatamente é esse, é creche. 103 mil crianças de 0 a 3 estão fora das creches na cidade de São Paulo. Não é concebível, não é aceitável que isso aconteça. Se essas crianças não tiverem educação, assim como nutrição, proteção, abrigo e até o atendimento médico preventivo, elas não terão nenhuma oportunidade na vida. Nós temos que zerar esse déficit e vamos conveniar mais creches. Não vamos construir creches, Rodrigo. Não há tempo e não há recurso suficiente para isso. Vamos estabelecer convênios com as OS, organizações sociais, para reduzir também ao mínimo, se possível, zerar essa fila de creche. Também no prazo de um ano, acreditamos que é possível zerar este déficit, utilizando, repito, as OS, as organizações sociais conveniadas. Transporte, como é que quando que esse pessoal vai conseguir ir para o trabalho? A gente fala aqui muito de trabalho, é o João Trabalhador, aquela história toda. Eu quero saber como é que esse pessoal vai chegar no trabalho sem passar perrengue. E aí envolve o governo do estado também, com esse metrô, CPTM, monotrilho que não sai, aquela história toda que o pessoal anda meio cansado disso aí, hein? Rodrigo, nós temos que ter uma ação integrada, governo do Estado, Prefeitura de São Paulo e também governo federal. Esse é um problema difícil de solução porque os investimentos são muito elevados e aí você tem que investir em infraestrutura. São investimentos pesados com recursos federais, recursos do governo do Estado. Você sabe que a Prefeitura não faz investimentos nesta área, ou seja, na associação com os trilhos, desde a gestão Kassab. Nós temos que retomar isso gradualmente, mas é preciso rever o orçamento da cidade de São Paulo que está em discussão neste momento. Mas podemos melhorar o desempenho dos ônibus na cidade de São Paulo. Fortalecer os corredores, utilizar ônibus articulados e biarticulados. E, Rodrigo, os ônibus normais, esses que você vê
diariamente comportam em média 70 passageiros. Os ônibus articulados, 150. Os biarticulados, 250 passageiros. Ou seja, nós conseguiremos melhorar a qualidade do transporte colocando ônibus que comportam mais passageiros. Todos os ônibus, aliás, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com piso rebaixado para atender as pessoas com deficiência. Isso já vai dar uma melhora nos corredores e nas faixas exclusivas de ônibus. Já até começamos a conversar. Não, desculpa, a que preço essa tarifa? É igual, não vamos mexer na tarifa. Não há a menor possibilidade de mexer na tarifa. Nós temos que melhorar a eficiência, Rodrigo. Não é aumentar a tarifa nem criar impostos. Não vamos fazer isso. Vamos melhorar a eficiência da gestão da Prefeitura. E um outro programa, embora você não tenha perguntado, mas se você me permitir, antecipo rapidamente aqui. Ao longo desse primeiro ano, nós vamos fazer uma desestatização, vamos diminuir o tamanho e a presença física do Estado na Prefeitura de São Paulo. Substituir pelo capital privado, Rodrigo, para com isso, primeiro, na economia, destinar recursos para saúde, educação, habitação e também transporte. E outra, o ingresso de recursos também terá destinação exclusiva para saúde e educação. Vamos vender o Parque AMB, privatizar o AMB, o complexo de exposições e de convenções, essa será a primeira privatização, e depois Interlagos. O autódromo, o cartódromo, vamos preservar o parque continuará aberto ao público, aliás, será reformado, melhorado, colocado em condições de segurança e acessibilidade, mas o autódromo e o cartódromo serão vendidos para que essa arrecadação seja destinada exclusivamente à saúde e educação. Vai continuar havendo Fórmula 1, as outras atividades que lá se realizam e até trazer outras que ainda não estão aqui no Brasil, mas com gestão privada e investimento privado, Rodrigo. Olha, eu tenho mais uns 3, 4 pontos aqui. Não vai ter aumento de IPTU nem de ISS. Não tem a menor hipótese. Quem gosta de fazer esse aumento são os maus gestores. Bom gestor não faz aumento de imposto, faz aumento de eficiência, Rodrigo. O que vai acontecer com ciclovia e ciclofaixa? Muitas delas construídas de qualquer jeito aí na cidade. Vamos manter as boas, corrigir as ruins e evitar colocar ciclovias onde não há ciclistas. Quer dizer, não faz sentido você gastar dinheiro público onde não há uso. Sinal de que não vai aumentar, então, o número de ciclovia na cidade? Neste momento, não, Rodrigo. Não tem necessidade. Com relação à velocidade nas marginais, em várias ruas da cidade, o que vai acontecer com a velocidade? Na semana seguinte muda. Aí onde você está, na sede da TV Globo, Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, na semana seguinte, só não muda no dia seguinte, porque nós precisamos mudar a sinalização conforme determina o Código Nacional de Trânsito. As velocidades nas marginais vão para 90, 70 e 60. No restante da cidade vamos manter e olhar ponto a ponto alguma necessidade de revisão, Rodrigo. E não teme aí voltar um número maior de mortes? Não há. Isso é uma falácia. Não há. Com sinalização, com fiscalização e com campanhas educativas, não haverá aumento, haverá decréscimo de acidentes e de vítimas. Com relação a essa transição aí, como é que a gente vai fazer isso para que seja algo muito efetivo, para que não venha depois, aquela história, o governo anterior entregou para a gente descobriu que tinha lá um mundo de coisa que a gente não sabia. Como é que a gente vai fazer para evitar essa história? É agir republicanamente. Ontem mesmo, aliás, vocês acabam de dar essa notícia. O prefeito Fernando Haddad teve a gentileza de me telefonar, colocando já à disposição a prefeitura e ele próprio para conduzir a transição. E assim faremos, de forma republicana, como cabe, aliás, a gestores, ao prefeito Fernando Haddad, que encerra o seu mandato em 31 de dezembro, e nós que começamos em 1º de janeiro. Vamos montar uma equipe para, juntamente com aqueles que na prefeitura estão atuando, fazer o processo de transição. E vamos olhar para frente, Rodrigo. Não vamos fazer gestão olhando o retrovisor para falar mal das pessoas. São Paulo precisa de ação, precisa de atitude. É isso que nós vamos fazer. Vai ter mais multa para quem passar da velocidade? Não, menos. Essa volúpia pela multa vai acabar. Óbvio que nós vamos continuar fazendo a fiscalização. Isso é normal. Mas essa volúpia, essa ânsia de multar, multar e multar vai acabar. Você não vai ver mais na nossa gestão guardas civis metropolitanos em cima de viadutos, atrás de colunas ou atrás de árvores, multando as pessoas. Você vai ver a Guarda Civil Metropolitana, Rodrigo, fiscalizando, vigiando, protegendo o patrimônio público, protegendo a cidade, fazendo as rondas escolares, fazendo o acompanhamento nas unidades de saúde da prefeitura, coisa que não acontece, e guardando, vigiando a cidade numa ação integrada com a Polícia Militar. Tem uma outra coisa nessa cidade que é um desrespeito gigantesco com o cidadão, e é quem anda de ônibus, é quem anda de carro, é quem anda de bicicleta, é com todo mundo, que é a qualidade desse asfalto. A gente tem um negócio aqui, sabe disso, que é o tal do nosso tudo anormal, porque a gente acha normal algumas coisas que não são normais. E esse negócio do asfalto, a gente tem tanto problema que a gente ignora. Você passa nessa cidade, chacoalhando, tem um negócio chamado Meu Pedaço de Mau Caminho aqui. Você sabe disso? Porque vai todo mundo chacoalhando e o carro destruindo e vai ficando por isso mesmo.
O que dá para fazer, o que será feito para melhorar nesse sentido? A gente vai fazer de conta que isso aí tá bom desse jeito. Não está bom não, Rodrigo. Você sabe que não está bom e quem está nos assistindo aqui no Bom Dia São Paulo sabe que não está bom. A cidade é esburacada e ondulada, é impressionante. Não tem nenhuma rua na cidade de São Paulo, aliás, raríssimas as ruas onde você não tem a trepidação ou buraco. Quantas pessoas que estão nos vendo aqui que já perderam pneus, rodas e até tiveram acidentes graves em função dessas ondulações, dos buracos na cidade de São Paulo. Vai acabar isso, Rodrigo. Nós vamos estudar uma proposta para as concessionárias. Primeiro vamos falar, vamos dialogar por bem. Depois, se precisar, vamos por mal, vamos com projeto de lei. Não faz sentido nenhum. Você arruma uma rua, a prefeitura arruma uma rua, mas não passa um mês, aí vem Sabesp, Eletropaulo e outras concessionárias, esburacam, arrumam de qualquer jeito e pronto. O asfalto está destruído, a ondulação está feita. Quando não, o asfalto é tão mal reaplicado que forma verdadeiras crateras. Isso vai acabar. As concessionárias terão que, como nossa proposta, 100 metros à direita e à esquerda a cada buraco que tiverem que fazer para recuperar algum serviço público da cidade de São Paulo. Isso vai aumentar o custo deles? Vai, mas elas são empresas, são concessões públicas. Elas têm que respeitar o cidadão, respeitar o dinheiro de quem paga os seus impostos e não resolver o seu problema e deixar de qualquer jeito. Qualquer rua, Rodrigo, em qualquer parte da cidade, eu rodei São Paulo inteira, não tem uma cidade, faça a experiência do celular, não dirigindo, evidentemente, que isso não pode, mas do lado, experimente fazer a leitura de um celular em qualquer rua, você como passageiro, você não consegue tamanha trepidação. Bom, tem tanto assunto, eu queria dizer o seguinte, essa entrevista toda, obviamente, ela está registrada, está gravada, e tudo isso a gente vai relembrar aqui, e esperamos que tudo que foi discutido aqui seja cumprido e que realmente a gente tenha uma melhora, é o que torce a população de São Paulo. A gente poderia ficar aqui falando sobre tantos assuntos. Veja a fachada da sua casa, um jardim cortado, bonito, é uma outra coisa que me deixa nessa cidade aqui desanimado, que é essa coisa do paisagismo que não existe, é tudo de qualquer jeito, praças, né, tudo meio que largado ali, daí parece que não brota o verde e tal, tem a pichação também, que a gente vê em vários pontos, ou seja, tantos elementos aí para cuidar. Eu não sei se dá para falar rapidamente sobre isso, sobre paisagismo, porque parece um nome meio, né, mas a cidade melhora o nosso dia a dia, quando a gente sai num lugar bonito, bacana, é um asfalto bom, você vê flores, você vê um jardim bem cuidado, isso ajuda. A pichação também, né, a cidade mais limpa. O que dá para a gente fazer para resolver isso, deixar a cidade mais bonita? Rodrigo, bem lembrado, nós vamos fazer o Cidade Linda. São Paulo já teve o Cidade Limpa, agora vai ter o Cidade Linda. Nós precisamos embelezar São Paulo, a cidade precisa ser bem cuidada, não só nas praças públicas, nos parques, nos canteiros, mas as próprias pessoas também precisam ter amor pela cidade. Não jogar lixo na rua, cuidar bem da sua calçada, do seu jardim, dos prédios, edifícios, na área pública, como acontece em qualquer cidade civilizada do mundo. Mas o exemplo tem que partir da prefeitura. Se a prefeitura não cuida, como é que ela pode exigir que o cidadão cuide? Nós vamos mudar, vamos fazer São Paulo Cidade Linda. É você ter mais paixão, mais amor pela cidade. Você tem toda a razão. Isso não é uma superficialidade, não. Isso é importante na vida de uma cidade. Assim como acabar com a quantidade de postes que tem em São Paulo. Inacreditável. Quantidade de postes e fiação, poluindo visualmente a cidade, comprometendo a cidade. Também já vai o aviso aqui para a Eletropaulo, que comece a se cuidar para cumprir a lei que não cumpre, porque já deveria ter feito um embutimento de fios e não faz. Ainda aluga postes para o setor privado e ganha dinheiro com os postes, alocando para as operadoras de telefonia celular ou de televisão. Vamos acabar com isso. Operadoras que, inclusive, fazem de qualquer jeito. Vou encerrar de minha parte com o seguinte. Como tocar a vida aí para frente agora, como prefeito, levando em consideração toda aquela história, aquela discussão que tem de anúncios do governo do Estado nas suas empresas, nas suas revistas. Isso é alvo de muita discussão. E também com relação ao tal terreno em Campos do Jordão. Como é que a gente lida com essa história, agora ocupando a Prefeitura de São Paulo? Rodrigo, olha, você e o César Tralli, que já tinham perguntado sobre isso, para ficar muito claro. Nós temos um grupo de comunicação, eu estou afastado desde maio, que realiza programas de mídia em televisão, em mídia digital e revistas, e nós temos anunciantes no setor público e no setor privado. O setor privado ocupa 87% de todo o nosso faturamento. E os 13% que nós temos, assim como tem a Rede Globo e outros veículos das organizações Globo, não comprometem em absoluto a nossa opinião e a nossa posição. Hoje eu tenho meu filho já comandando, ao lado de outros executivos, e vamos continuar a fazer o que sempre fizemos, de forma honesta e transparente. Em relação a uma viela sanitária, na verdade não é um terreno, uma viela sanitária, é uma rua de escoamento de lixo sanitário que não é utilizado em nenhuma área em Campos do Jordão desde a década de 50, Rodrigo. Nós tínhamos aceito uma proposta da gestão anterior da Prefeitura de Campos do Jordão, aliás, uma boa prefeita que antecedeu o bom prefeito que nós temos hoje lá em Campos do Jordão, que propôs a desafetação onerosa dessas vielas sanitárias que já não tinham nenhuma finalidade
cidade, aliás, desde a década de 50, para escoar lixo sanitário. Eu aceitei a proposta, paguei o que deveria pagar e o pagamento não foi feito em dinheiro, a desafetação implicava em um benefício para a cidade. A cidade pediu que nós fizéssemos investimento num grupo gerador para a Santa Casa de Misericórdia, o pronto-socorro de Campos do Jordão, e assim fizemos. Instalamos e está lá funcionando e está ajudando as pessoas. E vai continuar lá, não obstante a situação não ter sido aprovada pela Câmara, houve um erro da Prefeitura em não fazer a aprovação disso na Câmara Municipal, o que daria legitimidade para o processo. Na medida em que houve a decisão do juiz, Rodrigo, no mesmo dia o juiz despachou às 10 horas da manhã, às 11h05 da manhã, a viela sanitária estava liberada para, enfim, não tem uso nenhum, mas estava liberada atendendo a recomendação do juiz. Bom, vamos ficar de olho. O que eu não quero é dinheiro meu, tenho certeza que o telespectador também não quer, o dinheiro dele sendo usado aí em campanhas, né, do governo do estado, né, claro, em algumas revistas, enfim, veículos específicos que, ainda mais agora, com o dono proprietário ocupando, por mais que o filho esteja assumindo, ocupando um cargo na Prefeitura de São Paulo. Vamos ficar de olho em tudo, é isso, e do jeito que a gente gosta aqui. Eu desejo boa sorte e, de minha parte, muito obrigado por participar aqui e prestigiar o Bom Dia São Paulo. Rodrigo, é a primeira entrevista que eu dou como prefeito eleito. Eu também vou ficar de olho em você, porque eu te assisto já há muitos anos, gosto muito do seu trabalho, aliás, de toda a equipe. Como você, aliás, sempre defende no início, especialmente ao final da transmissão do Bom Dia São Paulo, uma equipe valorosa. Eu não estou fazendo isso aqui para fazer média, não preciso fazer média. É pelo trabalho importante que vocês realizam de fiscalização da cidade. Vocês terão no prefeito uma audiência garantida. E volto a repetir, todos aqueles que forem ter funções executivas na Prefeitura de São Paulo terão a obrigatoriedade de assistir o Bom Dia São Paulo diariamente. Vão ter que acordar cedo. E no sábado sem poder dormir até acordar. Não tem moleza. Exatamente. Obrigado. Não tem moleza, Rodrigo. Um abraço para você. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Poli, alguma coisa mais só para fechar? Desculpa, Poli, aluguei muito o Poli aí nessa conversa aqui toda. Ele ficou ali, a mão deve estar doendo com esse microfone, que foi longa a conversa, eu cobrando. Eu me empolgo, você me perdoa, vai. Se a gente tiver um tempinho, eu queria fazer uma pergunta, lógico. Rodrigo. Dória, eu imagino que você já tenha na sua cabeça toda a equipe desenhada. Quais os nomes que você pode adiantar? Não tenho. Na verdade, não tenho ninguém ainda. A eleição foi ontem à noite. Nós não precipitamos, nem tomamos decisões antes de ter o resultado eleitoral. Agora, com o resultado, vamos começar a compor a equipe. Será uma equipe de pessoas competentes, sérias. Não tem partilha, Rodrigo. Até uma boa pergunta essa do Marcelo, porque não vamos fazer partilhamento político de nada na Prefeitura. Pode registrar e cobrar. Gente competente e ficha limpa. E vamos também ter uma redução de secretarias para melhorar a eficiência da gestão. Ao longo das próximas semanas, poderemos, Marcelo, anunciar os primeiros nomes que vão compor a nossa equipe já nesse processo de transição para a nova Prefeitura de São Paulo a partir do dia 1º de janeiro. Até porque na Câmara de Vereadores... Até porque na Câmara de Vereadores a gente olha o resultado, é praticamente, não tem muita mudança lá não. É praticamente os mesmos nomes, né? Um outro desafio aí governar a cidade com os mesmos nomes que a gente vê historicamente ali na Câmara de Vereadores de São Paulo. Rodrigo, posso fazer uma pequena observação? Tivemos uma renovação de cerca de 40% na Câmara Municipal. Ela é expressiva, não é pequena não. A gente quer mais, sempre. E nós vamos ter... Pois é, mas nós vamos ter uma relação republicana com a Câmara, com os vereadores, do arco de alianças que nós temos, é a maior aliança essa do Acelera São Paulo, que elegeu cerca de 25 vereadores, quase a metade da Câmara Municipal, e temos uma boa relação também com os demais partidos, inclusive com a oposição. Valeu, obrigado a todos, obrigado Poli, obrigado prefeito eleito João Dória, vamos ficar de olho, Obrigado. É isso que nos motiva aqui, vamos em frente.